Caros fiéis, eu proponho a todos aqui que consideremos juntos esta máxima do Evangelho, que aparece tão eloquentemente no final do trecho que a igreja nos apresenta justamente como o Evangelho dessa missa. E a máxima é: quem se abaixa será elevado, e quem se eleva será abaixado. Uma outra maneira de expressar isso: quem se humilha, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É exatamente este o princípio. O que significa isso positivamente? Digo, quem se abaixa será exaltado. O que significa abaixar-se? Significa acolher efetivamente a virtude de humildade. Quero mais uma vez, caros fiéis, chamar a nossa atenção para a importância capital desta virtude na nossa vida espiritual. Tão importante que sem ela não há vida espiritual cristã. Não há vida espiritual digna desse nome. Repito, sem esta virtude de base que é a humildade. Mas o que significa humildade? O que é a humildade? O que é a virtude da humildade? Vamos lá. Ela é uma virtude derivada de uma outra, derivada da virtude de temperança, e que tem por objetivo justamente temperar, ou melhor, coibir um certo apetite desordenado. O apetite desordenado da própria excelência. Sabe quando a pessoa busca a própria excelência e se apega a isso, ela crê ser, enfim, o máximo, ela exagera bastante o seu valor. Então, virtude que nos inclina a coibir o apetite desordenado da própria excelência. De que forma? Dando-nos o justo conhecimento da nossa pequenez e miséria, principalmente com relação a Deus. Quando falamos aqui de pequenez e de miséria, estamos falando de uma realidade que nós verificamos no confronto com o ser de Deus. É isso. Uma outra maneira de falar da humildade é utilizar aquela expressão tão breve, tão curta e tão eloquente e aplicada na vida de tantos santos, dita por eles, que é andar na verdade, o andar segundo a verdade. Como, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila gostava de dizer, a humildade é andar na verdade, andar em verdade. Façamos isso. Comecemos por considerar, caros fiéis, na nossa relação com Deus, de maneira realista, coisas bem concretas. Por exemplo, para favorecer a aquisição, a posse e mesmo o crescimento da humildade, é muito importante considerar, em primeiro lugar, que tudo aquilo que nós temos de bom vem absolutamente de Deus. Seja diretamente, seja indiretamente, tudo que nós temos de bom vem de Deus. Consideremos, por exemplo, a natureza humana em toda a sua beleza. Não falo da natureza humana aqui, manchada pelo pecado original, que, aliás, é produção nossa, é produção humana, o pecado, entendem? O pecado original e a soma dos pecados pessoais. Falo da natureza humana tal e qual ela sai da mão de Deus, ela saiu da mão de Deus. Não é? Ela saiu da mão de Deus. Tudo o que Deus faz é bom, tudo o que Deus faz mostra um reflexo das infinitas perfeições de Deus, claro, de maneira limitada, de maneira contingente, mas expressa a beleza do Criador, expressa algo do seu ser e das suas perfeições. Tudo que Deus cria é bom. Ora, então nós temos já na nossa natureza, já no âmbito da natureza, maravilhas. Vejam o próprio dom da vida. Concebamos, por exemplo, o funcionamento do nosso organismo. Quantas maravilhas! Ora, tudo isso é dom de Deus. Quando nós consideramos, além do corpo, a nossa alma, e lembramos que a nossa alma é diretamente criada por Deus, o corpo sim criado por Deus, com a colaboração querida por Deus dos pais. A alma, ela é criada diretamente, e a alma é todo o universo. Que beleza é a alma humana! Ora, isso vem de Deus. Nós somos criados por Ele, tudo que temos no âmbito da natureza vem dele. Talentos, potencialidades, a inteligência, a vontade, a liberdade, tudo isso é criatura de Deus. Tudo isso nos é dado por Deus. Força de vontade, estou falando aqui de realidades ligadas à dimensão natural.
Se eu passo agora para a dimensão sobrenatural, que lista imensa! Quantas graças, quantos favores, quantos dons. Quando eu penso no dom maior, que é o da graça que nos santifica, quando eu penso que ao lado dessa graça santificante criada, existe esse dom maior que é aquele que Deus faz de si mesmo, a ponto de vir morar em nós, por conta dessa graça que eu acabei de citar, que é a graça santificante. Deus vem morar em nós. Esse é o dom supremo. E por conta desta habitação divina, por conta dessa graça, tantos outros dons se fazem presentes na nossa alma, tantas outras coisas são infusas em nós. As virtudes teologais, as virtudes cardeais, as virtudes morais infusas, os dons do Espírito Santo. Ora, tudo isso vem de Deus. Se nós nos convertemos de verdade, ora, tudo aquilo que nós recebemos para que isso aconteça vem de Deus. Se nós nos santificamos, isso vem de Deus. Se nós nos salvamos, é claro que a salvação vem de Deus e de Deus somente, por mais que ela passe por tantas mediações e múltiplas mediações queridas por Deus, as quais não devemos desprezar. Mas vem de Deus. Bom, entenderam? Citei coisas importantes, mas nunca de maneira exaustiva. A lista é grande. Tudo que existe de bom em nós vem de Deus. Então, por que gloriar-se sozinho, em si mesmo, como se tudo viesse de nós? Entendem? Ora, isso por si só já nos ajuda a nos colocar no nosso lugar. Mas não para por aí. Se tudo que nós temos de bom vem de Deus, aquilo que tem de mal vem de quem? Vem de nós. Estou falando aqui do mal maior, o foco é esse, o mal principal, o mal maior, que é o mal moral, o pecado. Não é Deus quem comete o pecado na nossa vida, e não é Deus quem pede para que o façamos. Não é Deus quem nos tenta, como vimos na semana passada. Nós é que acabamos por abusar da liberdade e escolher o mal moral, enfim. O pecado, com as suas consequências e desdobramentos, com tudo aquilo que implica, por exemplo, de paralisia, de lentidão, de cegueira, de enfermidade, entendem? Então, se eu considerar ao mesmo tempo essas duas realidades, que tudo de bom que me habita vem de Deus, e que o mal maior não vem de Deus, vem de mim, ora, isso com certeza já me ajuda a me colocar sim no meu lugar e a me gloriar em Deus. Isso com relação a Deus e com relação ao próximo. Vejam que Nosso Senhor apresenta uma parábola para chamar a atenção de alguns incautos que, vendo coisas boas em si, algumas coisas boas em si, perdem o pé da realidade e começam, por exemplo, comparando-se a outros por desprezar tais outros. Ui, como assim? Eu colhi, por exemplo, máximas da vida dos santos que podem nos ajudar nesse sentido. O que fazer para combater esta tendência que bate à porta de nossas almas? Porque vejam, não é só o caso ali do fariseu. Nosso Senhor apresenta esse personagem na parábola para falar de nós. Aliás, os dois personagens falam de nós, em momentos distintos, em situações diferentes. Muito bem, eu olho para o próximo e digo assim, quando, de repente, eu vejo bater à porta da minha alma a tentação de me achar o máximo e de crescer, como dizem, para cima daquela pessoa, desprezando-a. Eu digo assim, essa pessoa com certeza possui dons que eu não possuo. Vejam, por exemplo, a epístola. Nosso Senhor, ele fala que a uns é dado isso, a outros é dado aquilo. A ninguém é dado tudo. Por quê? Porque nós formamos um corpo e nós recebemos algo para prestar serviço a outros e vivemos isso numa grande complementariedade, e isso é muito bom para conservar a humildade. Nós precisamos uns dos outros e nós devemos, enfim, prestar serviços no âmbito da caridade a outrem. Então eu me volto para aquela pessoa e digo assim, essa pessoa com certeza tem dons que eu não tenho. Sabe quando você, por exemplo, coloca demasiadamente o foco sobre um talento e uma qualidade a ponto de se esquecer de tudo mais? Eu sou isso, eu sou bom, eu faço aquilo. Devagar, cuidado, isso é muito perigoso. Quando isso acontecer, presta atenção, olha aquilo que você não tem e que outros têm, e de maneira excelente você fala, Vejam como isso já psicologicamente nos ajuda bastante.
O próximo possui dons que eu não possuo, ou pelo menos eu não os possuo no mesmo grau do que ele. Às vezes eu possuo os mesmos dons, mas ele é excelente e eu medíocre. É muito importante, caros fiéis, no momento da tentação, que eu acabei de indicar, permitir-se esse tipo de reflexão. E mais, já citei aqui uma interpelação que foi feita a Santa Teresinha do Menino Jesus com relação a um rapaz que terminou mal e bem a sua vida, um criminoso, na França do século XIX. Aquele tipo de crime que ele tinha cometido era passível de pena de morte, ele foi executado. E o medo de Santa Teresinha é que ele morresse impenitente. Então Santa Teresinha rezou e rezou muito pela sua conversão e obteve a conversão daquele rapaz. E alegrou-se muito com o beijo, o ósculo que ela viu numa foto que aquele rapaz deu no crucifixo antes de ser executado. E perguntando então alguém para ela, Santa Teresinha, nossa, que coisa, esse jovem, né, esse criminoso e tal. E ela uma santinha, e ele um criminoso. O que disse Santa Teresinha? Eu acho que foi uma irmã que a interpelou, desculpem se eu não lembro exatamente os detalhes. Alguém perguntou e ela disse, olha, eu creio que se aquele jovem tivesse recebido todos os dons que eu recebi, não só ele não estaria nessa situação, mas creio que ele seria muito melhor do que eu. Interessante. Ela se permitia esse tipo de reflexão. Se ele tivesse recebido o que eu recebi, provavelmente seria melhor do que eu. Sabem, não é simplesmente uma estratégia como outra, significa andar na verdade, considerar a realidade de uma maneira mais ampla, para que a gente saia daquele limite de visão, que inclusive constitui a base do orgulho, o limite de visão. Quando nós nos permitimos conhecer ou olhar a realidade de fato como ela é, à luz de Deus, ora, já estamos caminhando na verdade, já estamos abraçando a atitude de humildade. E devo dizer, caros fiéis, quanto mais nós avançamos na vida espiritual, quanto mais nós nos santificamos, com mais clareza vemos isso. É simples, vou dar o exemplo aqui que dei recentemente, hoje mesmo. Um santo, não me lembro qual, disse assim, para falar sobre esse progresso na visão das coisas, com o progresso da santidade. Imagina, por exemplo, que você queira encontrar um objeto ou ver o que não vai bem dentro de um cômodo, de uma sala, de um quarto que está completamente fechado, janelas, é uma escuridão total. Você quer procurar um objeto, escuridão total, vai ter muita dificuldade em encontrar, porque vai ter que procurar as apalpadelas. É mais difícil, não é? Para ver, inclusive, se há sujeira no chão, como é que você vai fazer isso? É complicado. Você acende um fósforo, e já essa pequena luz já nos ajuda a enxergar um pouquinho mais. E você fala, achei o objeto que eu procurava. E você pode ver algum papel amassado no chão, mas é tudo. Se você acender uma vela, vai enxergar mais aquilo que não está organizado naquele quarto. Se você acender todas as luzes, você vai ver não somente tudo nos seus contornos e cores, posição, localização e tudo, mas vai ver até o pó sobre o móvel. É exatamente isso que acontece, por exemplo, com os santos. Quando eles avançam em santidade, participam cada vez mais da luz de Deus, e quanto mais recebem essa luz, mais vem em si como somos pequenos, como somos miseráveis. Entendem? Sempre comparativamente a Deus. Por que engrandecer-se? Nós nos engrandecemos porque somos cegos em grande parte e não enxergamos a realidade, nos achamos os tais sem sermos de verdade. É claro que é Deus quem nos eleva justamente a partir desse movimento de humildade. É Ele quem nos eleva, nos purifica, nos exalta, nos torna belos espiritualmente, quero dizer, uma alma bela. Mas nós, por nós mesmos, entendem? A humildade é fundamental, como já entendemos, mas não é, contudo, a maior das virtudes. Há virtudes mais importantes, como, por exemplo, as 3 teologais, fé, esperança e, sobretudo, caridade, que é a rainha de todas. Há também as virtudes de ordem intelectual, que são superiores também. E também a virtude da justiça, sobretudo em âmbito legal, como consideramos, inclusive, ontem, aqui no sermão de sábado.
Mas, apesar de não ser a mais importante, ela é ainda fundamental, porque é a base da base. Fundamento de todo o edifício espiritual. Qual edifício espiritual? Aquele que eu acabei de apresentar, e não foi a primeira vez, todo aquele arsenal de graças, todo aquele maquinário de dons e virtudes, que inclusive deve ser movido pelas graças atuais, eficazes. A base de tudo isso é a humildade. Querem ver? Como é que poderíamos ter fé? Como é que nós poderíamos, por exemplo, dar total adesão, incondicional adesão, aos maiores mistérios da fé, sem, por exemplo, nos submeter a Deus em total confiança, sabendo que Ele não se engana e nem nos engana? Falamos, inclusive, da obediência da fé, uma expressão técnica que significa submissão à verdade, por mais que nós não entendamos tudo nos seus pormenores. A verdade eterna nos transcende, eterna, ela nos transcende. Mas é verdade, é possível concebê-la e dizer é razoável que seja assim, mas ela nos transcende. Como dar adesão total e incondicional sem a humildade que nos faz nos submeter a isso que nos transcende tanto? A caridade, como é que nós podemos, por exemplo, ter paciência sem a humildade? Esse é um tema à parte, só para citar alguns exemplos. A obediência é uma virtude. Como podemos obedecer sem a humildade? Falarei disso no final. Nós dizemos que a humildade é fundamento negativo do edifício espiritual. Ora, o que significa fundamento negativo? Não quer dizer que é uma coisa ruim. Negativo porque elimina algo. É a humildade quem remove os obstáculos para receber os influxos da graça que seriam impossíveis sem ela. Ou seja, a humildade faz a limpa. A humildade elimina os obstáculos. Eu dizia também nesta manhã que uma área da ciência teológica se chama apologética. A apologética, ela tem por finalidade não transmitir a fé, mas eliminar os obstáculos que impedem o acolhimento do dom sobrenatural da fé. A apologética, ela trabalha muito com a realidade das coisas, apresenta a verdade como ela é. Em âmbito, claro, teológico, filosófico, para que as pessoas tenham justamente os obstáculos afastados para que possam crer. Ora, a humildade faz exatamente isso. Caros fiéis, sejamos bem honestos. Quantas vezes o obstáculo para avançar, o obstáculo para se converter, o obstáculo para crer, tem nome e se chama orgulho. Ora, é claro que a humildade, sendo o oposto disso, o antídoto a isso, lá está para eliminar esse grande obstáculo. Mas vamos em frente. É importante lembrar a esse propósito, por falar em orgulho e humildade, uma máxima, outra do Novo Testamento, e que não é só do Novo Testamento. Você encontra isso na carta de Tiago, no capítulo 6, no versículo 6. Ele diz, com todas as letras, Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. É a máxima que se aplica perfeitamente à parábola apresentada por nosso Senhor hoje. Aquele último, o pecador, o publicano, que batia no peito, saiu justificado por conta da sua humildade que o levou ao arrependimento. Isso, arrependimento, tem na base a humildade. O outro não chegou a tanto. Ele continuou ali, claro, dando graças, o que é muito bom. E lembro uma coisa para nós, dar graças a Deus por todos os favores recebidos, já é também expressão de humildade. E ajuda também a conservar e a ver a humildade crescer em nós. Agradecer a Deus significa, sim, Senhor, tudo isso vem de vós. Como somos tantas vezes negligentes em agradecer, não é verdade? E por conta disso perdemos grandes ocasiões de permitir a Deus que aumente a humildade em nós. Mas vamos em frente. Eu falei que a humildade é fundamento negativo no sentido de remover os obstáculos. Qual que é o fundamento positivo desse edifício espiritual que é a nossa vida de comunhão com Deus? A fé. A fé é o primeiro contato estabelecido com Deus. O primeiro contato estabelecido na nossa vida de comunhão com Deus. Vamos citar alguns santos só para a gente já
nos encaminhar para a conclusão. O que Santa Teresa d'Ávila fala sobre tudo isso? O que Santa Teresa d'Ávila fala, por exemplo, sobre humildade na oração, que é bem o caso da parábola, e sobretudo na nossa vida, porque sendo a oração tão importante na nossa vida, devemos considerar a base dela, que é a humildade legítima. Vamos lá. Ela diz: todo o alicerce da oração tem como base a humildade. Quanto mais alguém se humilha na oração, tanto mais a alma é elevada por Deus. Ela está simplesmente traduzindo a máxima bíblica. E traduzindo aqui algo vivido por ela. O que diz Santo Afonso de Ligório? Quem não é humilde, não espere ser atendido, porquanto Deus não pode suportar aqueles orgulhosos que confiam em suas próprias forças, em seus próprios pareceres, e se julgam melhores do que os outros. Santo Afonso de Ligório está comentando aqui o cerne deste evangelho. E continua ele: ao contrário, o Senhor não despreza um coração contrito e humilhado, ainda que no passado, diz ele, tenha sido grande pecador. A este não recusa as suas graças. A condição, é claro, de viver a humildade até as últimas consequências, a ponto de se arrepender de verdade, porque sabemos muito bem, não há reconciliação sem arrependimento. Aliás, que eu não me esqueça, mais uma vez, de propor a nós, de não nos esquecer, de pedir coisas importantes e com mais insistência, por exemplo, tais virtudes, humildade, arrependimento, por exemplo, que, reparem, são graças pouco pedidas tantas vezes. Santo Afonso vai dizer ainda com relação ao pecador, que é agraciado por Deus por conta da sua humildade, que ele se humilha ainda mais na medida dos favores recebidos. E assim agradeça, e agradecendo, ciclo virtuoso e não vicioso, agradecendo, abre mais a alma para receber o aumento da humildade. Para concluir, caros fiéis, algumas coisas bem práticas com relação à humildade. Muita gente tem dito assim, inclusive em âmbito de conversas, de aconselhamentos, na França, não aqui. Não é? De uma maneira geral, isso não tem ninguém em particular em vista, é algo, enfim. Padre Maurício, Monsenhor, eu não suporto tanto desprezo. Aquelas pessoas fazem como se eu não existisse. Me sinto humilhado, humilhada. Quando, por exemplo, nós aprofundamos o estudo dessa virtude e a encontramos de uma maneira elevada na vida de santos que avançaram no caminho da santidade, e encontramos, para nossa confusão, a seguinte afirmação, de que nós devemos amar o esquecimento, amar o abatimento, amar sermos desprezados, você fala, ué, como assim, Santo Afonso? Como assim, São João da Cruz? Como assim, São Francisco e todos os santos? A gente tem que amar o esquecimento. Se alguém nos despreza, a gente tem que ficar feliz. Mas isso é São Francisco de Assis puro, entende? Vamos pensar assim. Se eu sou, por exemplo, desprezado e humilhado, eu olho para Jesus e vejo tudo que ele sofreu também com relação a tantas e sérias e violentas e absurdas humilhações. Não é verdade? Olha para Jesus ainda e pensa assim, o que ele fez de errado para merecer isso? Não, ele simplesmente carregou sobre si os nossos pecados, mas ele mesmo, todo puro, todo santo, nunca fez nada. A inocência perfeita. Não está certo o que fizeram com ele, entendam, humanamente falando. E ele sofreu tudo aquilo. Não é verdade? E eu, depois de ter sido marcado pelo pecado original e pela concupiscência, de ter dado aso à concupiscência, de ter cometido, quem sabe, um pecado mortal ou vários, e tantos pecados veniais e ter sido negligente, por causa de uma ninharia, de um olhar assim meio de lado, eu já fico todo tristonho. Entendem? Um dia me bateu isso e eu disse, mas espera um pouquinho, por que eu estou assim? Vamos entender, eu mereceria isso e muito mais. Entendem? Aliás, com relação, por exemplo, a humilhações e perseguições e tudo mais, que tal utilizar aquela lógica evangélica perfeita
segundo a qual eu utilizo tudo para o meu bem e o bem de outros. Por exemplo, alguém me persegue, eu vivo uma situação difícil, uma situação adversa, uma situação de cruz. Ótimo, eu abraço, associando a minha cruz a dele, nosso Senhor, e digo: Senhor, eu vos ofereço isso pela minha conversão, em expiação dos meus pecados, que precisa expiar ainda. As penas temporais devidas ao pecado. O pecado é perdoado, mas e as penas temporais? Quanta coisa a expiar antes mesmo da nossa morte, quanta penitência ainda. Só que hoje em dia não se fala tanto, né? Então, Senhor, pela minha conversão, em expiação dos meus pecados, pela conversão dos pecadores todos, pelas almas do purgatório, cadê que a gente faz isso? Aproveitando todo esse tesouro de graças, escondido atrás de todas essas coisas um pouco incômodas. Bendito seja Deus pelo desprezo dos homens. Aliás, quando, por exemplo, esse desprezo vem por causa de busca da fidelidade a Deus, bendito seja Deus. Já pararam para pensar? Eu busco ser fiel a Deus e a pessoa, não gostando disso, me despreza. Mas que bom, é um elogio. Ela está mostrando que está tudo certo. Entendem? Inclusive, eu ofereço por ela. Não se revoltar no momento da aprovação. Não colocar os pés pelas mãos, lembrar tudo isso, elevar o olhar, buscar as coisas do alto. Ter Jesus como exemplo supremo, sua Santa Mãe e os santos todos. Quanta escola, quantas aulas. Né? Andar sempre na verdade. E para concluir, imagine, por exemplo, que uma pessoa diga assim para você: eu acho você uma pessoa privada de beleza. Por exemplo, coisa tola, ou privada de inteligência. Vamos falar de uma coisa tola, que é isso da aparência física, tola. Eu acho você privado de beleza, entendem o que quer dizer? Aí a pessoa fica triste com essa afirmação e se sente provocada e ofendida. E eu pergunto, por quê? Por que você está ofendido? Das duas, uma. Ou ele tem razão, ou ele não tem. Se ele tem razão, e eu sou privado de beleza física, ok, ele tem razão. Por que eu vou ficar bravo? É verdade. Agora, se ele não tem razão, isso não vai mudar nada no fato de que eu não sou desprovido, eu tenho beleza. Não vai mudar nada. Ele se enganou, ele errou, que pena. Entendem? O mesmo se aplica, por exemplo, à inteligência. Você é burro. Das duas, uma. Ou eu sou mesmo, e às vezes, quando eu olho para mim, eu falo, é assim. Ou eu sou burro, ou não sou. Se eu sou burro, ele diz que eu sou burro, ele acertou, tá certo. Ok, você constatou. Passemos a outra coisa. Diga algo que eu não sei. Agora, se eu não sou, eu falo, Deus sabe, né? E acho que ele ainda não enxergou até onde eu posso ir com a ajuda de Deus. Entendem? Nada como andar na verdade, ser realista, à luz das máximas eternas. Olha, eu só peço, caros fiéis, para encerrar, a Nossa Senhora do Rosário, a todos os santos, Santo Afonso e todos esses que eu citei, que intercedendo por nós, nos obtenham a aquisição e o aumento dessas virtudes todas que eu citei e principalmente da humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.